Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 27 de janeiro de 2015, com os fechamentos do dia 26, segunda-feira. Podemos ver o gráfico do Ibovespa, que apareceu mais um triângulo aqui, que não tinha até sexta-feira. Não muda muita coisa, porque esse triângulo apareceu tarde e também já está machucado, né, para cima e para baixo. O que deixa o Ibovespa ainda nessa condição de indefinição. Eu falei aqui no começo de janeiro de 2015 que eu achava que isso dava uma tendência de baixa. Por que que eu falei isso? Por causa do gráfico semanal, né? Vamos olhar lá o gráfico semanal. Deixa eu dar aqui. No gráfico semanal a gente tem um triangulão bem grande que está rompido para baixo, né? Ele acabou voltando uma semana aqui no finalzinho do ano, aquela semana de volume ridículo. Ele acabou voltando para dentro do triângulo, mas depois, quando o volume voltou, ele foi para fora de novo e lá ficou, certo? Ele ficou lá fora do triângulo e tudo mais. Parece que está em tendência de baixa, vai começar uma tendência de baixa, só que faz 6 semanas que ele está nessa, né? Ele simplesmente não se decide e, por enquanto, ele ainda está brigando no mesmo 48.700 pontos que a gente vem falando lá desde o final do ano passado. Né? Aqui eu estou mostrando para vocês já o gráfico do Infut, que é o mini Ibovespa Futuro, onde a gente pode ver a mesma condição, só que é um triângulo do gráfico diário, né, que é menor, que também podia apontar para alguma coisa, mas saiu pelo meio na área intraprojeções, já testou a parte de cima, agora está indo testar a parte de baixo lá nos 47.700, 1.000 pontos para baixo da onde está, então provavelmente a gente ainda tem um viés de baixa para essa terça-feira. Esse mesmo triângulo, vamos olhar aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal dele, diferente do à vista, ele ainda está com os fechamentos dentro da tendência, da linha de tendência de baixa, da tendência de alta do triângulo, que é essa linha vermelha que aponta para a tendência de baixa quando for rompida. Né? Ele ainda está aqui dentro. O rompimento acontece no 48.500 pontos, então ele está em cima também da linha do rompimento. Tem outro triângulo que já foi atingido lá em cima, a projeção. Esse aqui deu certo, bonitão, né? Ele saiu aqui, deu uma rateada para baixo, bem antes do rompimento certo. Depois ele foi lá, fez o rompimento para cima com um pullback, bateu na projeção dos 62.000 pontos. De lá para cá ele veio caindo e agora ele chegou na região desse triângulo anterior, ele está também brigando com a tendência. Então essa indefinição mega monster que a gente está vendo, começou, a gente pode ver que estava bonitinho o gráfico aqui semanal, ó, com barrinhas normais e tal. Começou nessa loucura toda no dia 6/10, que foi justamente o primeiro turno lá, quando a Dilma se reelegeu. Isso aqui, essa barra gigante verde, foi a eleição da Dilma no segundo turno, né? Desde que a Dilma ganhou, que o mercado está totalmente doido e em volatilidade. A volatilidade está absurdamente alta, né? A gente pode ver aqui essas semanas com sombras superiores e inferiores, que são as máximas e as mínimas, muito maiores do que o corpo real dos candles, né? Então o mercado corre para um lado na segunda-feira, corre para o outro na terça, continua na quarta para o outro, depois volta tudo na quinta e termina na sexta, mais ou menos no mesmo lugar que tinha começado. Então, e a gente está concluindo, né? A minha linha de raciocínio aqui tomou quase todos os nossos minutos. Eu acho que esse período de indefinição que gerou esse triângulo que a gente está vendo e que está difícil de ser rompido, está chegando ao fim. Tá? Eu acho que está chegando ao fim e eu acho que quando romper esse negócio aqui, provavelmente para baixo, mas precisamos esperar o rompimento, quando romper, a gente volta a ver um Ibovespa muito mais parecido como ele era aqui durante a metade do ano passado e até o ano anterior, não nessa época que a gente viu de volatilidade absurdamente alta, que engatou o primeiro turno com o segundo turno, com as denúncias lá de corrupção na Petrobras e tudo mais que geraram essa volatilidade absurda que a gente viu e que culminou nesse triângulo quase rompido aí que a gente está vendo no gráfico diário e semanal. Aqui o gráfico do dólar estava apontado, lembra que tinha o 2634 lá? A formação nova que a gente viu aqui já matou aquele 2909 que era a projeção, porque ele estava rompido para cima do 2634, voltou para baixo do 2634, deu uma machucada forte naquela projeção de alta, cumpriu a projeção de baixa aqui quando rompeu o triângulo, esse triângulo que apareceu depois aqui no 2565, e agora ele já muda o Fibonacci, tá? E deu uma aliviada aqui nas projeções do dólar, o dólar está bem
mais mansinho agora, as linhas estão muito mais perto umas das outras. A grande verdade é que o dólar, além de desmontar aquela projeção de alta, ele criou e atingiu uma projeção de baixa nesse período. Tá? Então, nas últimas 3 semanas aí, ele caiu aí 150 pontos e bateu na projeção de baixa dele. Agora a gente precisa esperar, se ele for passar para baixo do 2,555, a gente vai ter uma nova projeção de baixa pelo Fibonacci. Tá? Qualquer outra coisa, ele está andando entre aqui o 2,555 e o 2,637. Vamos falar agora das ações, né? Começando pela Petrobras. O dia hoje na Bovespa foi um dia bem fraquinho, tá? de volume e volatilidade, por isso até que eu acho que quando ela romper aí o lado do triângulo, o gráfico vai normalizar bastante. Petrobras, que tinha esse triângulo apontado para o 11,52 e já saiu para fora, para baixo aqui do triângulo, respeitando essa linha de tendência, certo? Respeitando a linha de tendência de cima aqui, tá? Mas ainda deixando o 10 e 12 lá como resistência. A resistência, independente das linhas inclinadas, essa resistência horizontal se mantém. Então, o que a gente está vendo aqui são duas resistências inclinadas e uma resistência horizontal para cima, bem pertinho do preço, e uma área em branco gigantesca aqui de 7% para baixo na Petrobras. Então, é lógico que fica o viés da Petrobras voltar lá para o 8,56, desculpa, para o 8,96, né, R$ 8,96, que é o próximo suporte dela. E aqui a Vale, vamos ver se a gente consegue. Olha que interessante, a gente tem dois Fibonacci FAN que estão se cruzando aqui muito parecido, né? A Vale hoje deu uma derretida monster, ela estava apontada para o 17,54, verdade, mas ela já deu uma derretida grande e eu estava querendo ver se aparecia aquele triângulo que estava montado aqui no fim de semana. Quer ver? Ó? Se a gente voltar um, provavelmente que ele aparece. Mas a grande verdade é que aquele triângulo lá desapareceu, mas ele estava apontado para baixo da mínima aqui, para o 15,16 ele está apontado. Tá? A mínima que a gente tem aqui é 15,50. Agora a gente tem a Vale chegando no suporte, tem dois suportes aqui cruzando exatamente aqui onde ela está. Né? Então pode ser que essa terça-feira seja um dia de volatilidade para ela. Aqueles dias que ela faz um candle tipo esse daqui, né? Faz máxima, mínima e abre e fecha mais ou menos no mesmo preço. É uma possibilidade por causa do suporte aqui no 17,20 mais ou menos se cruzando forte. Tá? Se perdendo isso daqui também, tem o 16,76 logo abaixo, que não é muito forte, e aí fica o espaço aberto até o 15,50. Então a Vale também tem pouca coisa segurando o preço de voltar até o 15,50 pelo menos. Vamos entrar agora na onda dos bancos. O Banco do Brasil estava com aquele triângulo rompido para cima também, saiu pela área intraprojeções, tá? Também saiu para a área de indefinição. E o volume dele parece que não vai voltar ao que era aí antes do segundo turno lá das eleições do ano passado. Né? O volume do Banco do Brasil caiu vertiginosamente e com isso o preço fica estancado. Agora ele está andando num range de máximas e mínimas muito menor do que ele andava antes, quando tinha muito mais volume. É óbvio. Tá? Então a gente está ainda com resquício do volume grande, com volume menor, e o gráfico está bastante indefinido e deve continuar nessa região. O 23,60 e 21,60 que a gente está falando aqui desde o começo do ano. Deixa eu ver quando a gente começou a entrar nessa. Dia 9 de janeiro que a gente entrou nessa aqui, tá? Mas já estava perto disso antes também. Desde que a gente começou a falar do 23,60 e 21,60, que ele se manteve como região aí de suporte e resistência fixa do Banco do Brasil e vai continuar. O Banco do Brasil não tem nada que demonstre para a gente que ele vai testar ou romper nenhum dos dois lados. Aqui o Itaú, que está com um triângulo grandão bonito, o 34,58 continua como resistência forte. Ele já tinha, na sexta-feira, andado no espaço em branco, andou de novo no espaço em branco nessa segunda-feira. Na próxima terça-feira, a gente tem que ver se ele vai ou não andar no espaço em branco, mas é bem provável que continue andando no espaço em branco. Tá? Qual que é o espaço em branco? O 34,58 até o 32,94. Na verdade, como o triângulo está afunilando, o suporte já subiu para 33,30. Então, a gente tem do 34,60 a 33,30, a região de espaço em branco. Qualquer coisa que o preço furar
né, em leilão de fechamento desses dois preços, vai ser muito interessante para a gente, porque a gente vai ter um viés do que pode ser atingido aí pelo Itaú. E para encerrar, vamos falar da Ambev, né? Eu sempre dou uma mostradinha aqui no gráfico de candle dela, embora eu estou usando o gráfico de linha. Ó, a Ambev que bateu na projeção lá desse triângulo grandão, parece que está voltando. E se a gente olhar só pelos preços de fechamento, ela está exatamente aqui no 16,98, tá? Que se ela resolver romper de novo o 17,40, pode abrir uma projeção de Fibonacci, aí sim uma projeção generosa, né, de R$ 1,77 para cima do 17,40, que levaria o preço lá na casa dos 19 e pouco. Tá? Mas isso é se ela romper em fechamento com essa linha de fechamento aqui, os 17,40. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.